Deus nos fortalece, nos ensina, sabe, irmãos? É muito bom ouvir a palavra de Deus, colocá-la no coração e praticá-la, melhor ainda, né? E hoje, olhando algumas coisas do mundo, redes sociais, o dia a dia, jornais, as coisas, eu percebi, irmãos, que triste é pessoas se conformarem com esse mundo aqui. Falar, não, é assim mesmo, é desse jeito aí, é assim mesmo. Ou pior, como está aqui na NVI, o apóstolo Paulo dizendo, olha, não tomem a forma do mundo, o padrão do mundo, não se amoldem a esse padrão. E aqui vai a minha primeira reflexão como protesto, porque nós podemos contemplar quantas pessoas se dizendo cristãos, servos de Deus, têm se amoldado exatamente a esse mundo. Triste, irmãos, ver uma igreja que quer ser top. Triste ver uma igreja que quer ser uma igreja da hora. Essa igreja é da hora. Essa igreja, pessoal, é muito legal. Imagina uma igreja que as pessoas frequentam porque a igreja é legal. Imagina a gente estar numa igreja, vivendo com o ministério, sei lá, porque temos várias coisas, atividades, isso é muito legal. E isso parece que tem a ver com a gente se modelar ao que o mundo procura. O mundo procura coisas que traz para eles, né? O mundo, os homens do mundo, os seres humanos do mundo, que vivem no mundo, que não tem uma conexão com Deus. Eles procuram coisas que, não importa se é na religião ou não, lhes trazem conforto, lhes trazem algo que possa dar a eles uma alegria, ainda que momentânea. E isso foge completamente do Evangelho, irmãos, porque nós fomos chamados, não é para sermos legais, nós não fomos chamados para termos 1001 departamentos com coisas incríveis. Nós não fomos chamados para, por exemplo, olha, minha igreja tem máquina de sorvete depois do culto, e é igualzinho do, como é que chama aquela lá? Do McDonald's, aquele McFlurry. Não, tudo bem, se tiver pode trazer que eu como, mas assim, com restrições, lógico. Mas assim, não é isso que eu quero dizer, não é que não pode ter, mas é que parece que tem um monte de gente assim, entende? Olha, vamos investir o quê? Vamos colar a máquina de sorvete. Legal, cara, a máquina de sorvete atrai gente. Calorzão, o pessoal vem tomar um sorvete. Mas quando chegar o inverno, o que a gente faz no inverno? Não, no inverno a gente vai servir caldo depois do culto. Caldo com pãozinho e vai ter um monte de coisa. Não quer dizer que não possa fazer, não quer dizer que não deva fazer, não é isso. Comunhão é bom, mas chocolate quente, né? E a gente vai fazendo os nossos eventos, vamos criando as nossas coisas e vamos chamando, vem para a nossa igreja, porque lá tem caldo após o culto. Isso é mesmo, entendeu? Pastor é legal, não sei se eu sou, mas você pode falar que eu sou, ok? Pastor é legal, o pessoal é legal, tudo é da hora, ok, mas nós não podemos cair na armadilha de acharmos que estas coisas elas são o principal do Evangelho. Não são. Deus não está procurando uma igreja que oferece sorvete depois do culto. Deus não está procurando uma igreja que vive de festa. Deus não está procurando uma igreja que tem um monte de 1001 atividades que são legais ao mundo. Não é que não possa ter, mas eu quero que entenda que isso aqui faz parte só da nossa comunhão. É importante quando a igreja tem isso. Eu não estou aqui dizendo não vamos ter isso, não é isso. Eu também não condeno isso.
Mas o que Deus está procurando, irmãos, é uma igreja cheia de pessoas que tem nelas a plenitude do Espírito Santo. Pessoas que amam muito mais dobrar os joelhos do que comer um churrasco. Pessoas que ainda conseguem, sabe, contra a própria vontade, levantar de madrugada, não importa, e orar em favor de alguém. Pessoas que no meio do dia a dia lutam contra a sua carne, contra as suas próprias tentações, e vencem essas tentações porque querem ser fiéis a Deus. Igreja onde se levantar um demônio, sei lá o que, o demônio cai, porque é uma igreja que já recebeu o poder de Deus. Uma igreja onde ama a palavra, e se ficar 50 minutos, 1h30 ouvindo a palavra, glorifica porque ama a palavra. Não é uma igreja que se contenta com um sorvetinho depois do culto, cafezinho depois do culto, um show disso, show daquilo, reunião de festa do milho e não sei o que. Essas coisas são só para somar, mas essa igreja, ela ama o que é principal, ela ama estar na presença do seu Deus. Sabe por quê? Porque essas coisas você encontra em qualquer lugar do mundo. Eu posso abrir qualquer religião, uma religião hindu, eu posso falar aqui templo hindu, e venha, porque igual a Igreja Batista Fraternidade, tem café depois do culto. Venham aqui para o nosso segmento de filosofia budista, você vai fazer momentos de reflexão, mas não tem problema, depois do momento de reflexão, nós vamos tomar um caldo aqui no nosso espaço. Opa, venham, nós abrimos aqui uma religião qual que você queira inventar aí, né? Mas venha porque é top, é da hora, e depois do culto nós vamos fazer isso e aquilo, ok. Estas coisas você pode encontrar em qualquer lugar, mas a presença real do Espírito Santo você só vai encontrar aonde existem pessoas que entenderam que elas são moradas de Deus. Está entendendo isso? E eu olhando assim, irmãos, ao nosso redor, eu tenho visto uma igreja com aparência de forte, porém fraca. Uma igreja que parece que tem poder, mas não tem. Uma igreja que parece que está indo para frente, mas não está. E eu quero dizer agora o meu grito de socorro e de misericórdia: que não seja assim nesse lugar. Que não seja assim nesse lugar. Mas que eu e você, ainda que não tenhamos um cafezinho depois do culto, ainda que não tenhamos um sorvetinho no verão, ainda que não fazemos tantos eventos como gostariam, eu e você consigamos sentir a presença do Espírito Santo. Que eu e você não seja um crente fracassado, que não consegue dobrar o joelho para falar: Deus, tem misericórdia de nós. Deus, abençoa esse ministério. Deus, abençoa ele, fulano, ciclano, beltrano. Deus, tem misericórdia de mim. Eu lembro que quando eu fui chamado para o ministério antes, eu orei e falei com Deus no particular, numa madrugada. E eu falei para Deus: Deus, eu sei que eu não sou muita coisa. Eu sei que eu não sou tudo aquilo que talvez eu deveria ser. Mas uma coisa é certa: o dia que eu assumir o ministério, eu vou ser fiel ao Senhor até o último dia da minha vida, no sentido de cumprir o ministério. E desde lá, irmãos, não tem dia de chuva que me para, não tem doença que me para, desde lá não tem mimimi que me para, porque aquilo que eu falei para Deus está valendo, e eu estou aqui ainda, irmãos, há todo esse tempo pregando o Evangelho, porque Ele me chamou para pregar o Evangelho. Tem muita gente, irmãos, que parece forte, mas tem sido fraco. A primeira dificuldade ele não aguenta, a primeira luta ele para, o primeiro embate ele balança e fraqueja. Oh, meu irmão e minha irmã, você e eu não fomos chamados para sermos uma igreja de aparência, nós fomos chamados para sermos uma igreja de essência. E eu quero dizer, não importa o que aconteça, deixa Deus usar a tua vida.
fica firme na presença do Senhor. Não se iluda com as coisas passageiras desta terra. Sepultamos o nosso tio, nosso amado tio, na quarta-feira. Todos os irmãos passaram. Ele foi o último, com 79 anos de idade. Foi o último dos irmãos. E ali a gente vê naquele cemitério, né? Onde todos vão sem exceção. Que os homens passam e terminam a sua vida. E sabe, irmãos, eu não sei como você quer ser chamado quando você passar dessa vida. Eu não sei como você quer ser chamado quando você chegar ao fim desta vida. Chamado o irmão que amava o sorvete na igreja, a irmã que adorava um cafezinho com açúcar, o menino feliz do rosto bonito. Eu não sei, mas eu quero que vocês lembrem de mim como um verdadeiro servo de Deus. Está entendendo? Eu quero lembrar, caso você parta primeiro, eu quero dizer: eis ali, foi descansar no Senhor uma mulher de oração, aleluia. Esse moço ali que faleceu, estava ali um menino fiel. Sabe, irmãos, o nosso testemunho diante do mundo mostra, irmãos, que nós não somos como o mundo. Nós não levantamos para viver como o mundo, mas nós recebemos do Senhor a presença real do Espírito Santo. E isso, eu estava ali em casa pensando: meu Deus, nos ajuda, Senhor, nos ajuda a vivermos a sua vontade, nos ajuda, Senhor, a caminharmos segundo o seu querer, nos ajuda a cumprir, Senhor, o seu desígnio, os seus propósitos em nós. E aí eu queria que todos lessem comigo, por favor, Efésios capítulo 4, versículos 17 ao 20. Diz assim o apóstolo Paulo, dizendo à igreja de Éfeso: assim eu digo a vocês, e no Senhor eu insisto, que não vivam mais como gentios na inutilidade dos seus pensamentos. Essa palavra falou muito comigo. Quanto pensamento inútil, quanto tempo inútil, quanta coisa inútil, quanta coisa jogada fora. Uma igreja que não sente sequer uma tristeza porque alguém morreu e foi para o inferno há 5 minutos atrás. Quem somos nós? E agora nem é meu protesto, acho que talvez seja, mas é também meu grito de misericórdia. Eu não quero ser uma pessoa que não se preocupa com as almas. Eu não quero ser uma pessoa que está com pensamentos inúteis, sabe? Infrutíferos. Que vive numa igreja com aparência de um servo de Deus, de alguém que milita na fé, não sendo. E sabe de uma coisa? Não é algo limitado a um pastor no sentido do título pastoral, de uma credencial pastoral. Mas no Novo Testamento, irmãos, a promessa é: eu derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Está em Joel essa promessa, se cumpre em Atos capítulo 2. Eu derramarei, nos últimos dias, derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Eu irei falar, mostrar coisas aos anciãos, aos jovens, uns com sonhos, outros com profecia. Olha que coisa tremenda. Ele diz: darei sobre os senhores, darei o meu Espírito também sobre os servos. O que ele está dizendo é o seguinte, né? É o maior, o menor, o mais pobre, o mais rico. Não é isso? O mais fraquinho, o mais fortinho, todos sem exceção receberiam o Espírito Santo. E aí, meus irmãos, o Espírito Santo em nós produz em nós pensamentos úteis para a glória de Deus. E eu espero, irmãos, que sejamos uma igreja que vive verdadeiramente um propósito. O propósito de nós não nos conformarmos em ver pessoas se perdendo e ficarmos tranquilos, mas que a gente possa então dobrar o joelho, insistentemente escolher uma pessoa, se eu queria fulano salvo, e dobrar o joelho em favor dessa pessoa na nossa casa, nem que a gente ore até a volta de Cristo orando por ela, mas é alguém que está orando porque realmente se interessa por aquela vida. Alguém que realmente se interessa por aquela vida.
Entende? E aí a gente vai vendo cristãos se reunindo para muitas festas, mas com pouca oração, com pouco desejo da palavra, com pouca entrega, com pouca dedicação. E aí a igreja, ela fica parecendo aquilo que Jesus condenou em relação aos judeus do tempo dele. Quando Jesus vê uma figueira e ele diz: vamos comer um figo. E quando chega na figueira não tinha figo. E Jesus amaldiçoou a figueira, porque ela tinha a aparência de uma árvore que estava produzindo fruto, mas era só aparência. Irmãos, que quando alguém dizer assim, você é crente, ele saiba que você é crente mesmo. Quando alguém disser assim, caramba, você vai na igreja, que ele entenda que você vive a igreja mesmo. Que quando fala você serve a Jesus, que ele não você segue Jesus, você é um cristão, ele entenda que você não é cristão nominal, mas que você vive o que Cristo quer para valer. Segue mesmo. Você não é uma árvore, e eu também não sou uma árvore, nós não somos uma figueira inútil que tem um monte de folhagens, mas quando procuram figos em nós não encontram. Mas que aqueles que chegarem até nós com sede, possamos ter água para servi-los. Aqueles que chegarem até nós cansados, possam encontrar em nós, pela presença do Espírito Santo em nós, encontrar em nós palavras fiéis para descanso de suas almas. Quando encontrarmos pessoas desanimadas, possam encontrar em nós verdadeiramente palavras de ânimo. Mas sabe como a gente consegue ter tudo isso? Se a gente buscar do alto. Porque sem buscar do alto nós não temos nada. Sem buscar do alto nossos pensamentos são inúteis. Mas Deus enche o nosso pensamento com as coisas que são dele. Aleluia. Amém, meus irmãos? E eu vou te falar, não precisa de muita coisa não. Basta começar a fazer assim todo dia. Eu vou ficar 15 minutos, 20 minutos falando com Deus. E eu vou falar primeiro da minha miséria. Como eu sou fraquinho, Senhor. Olha aqui como eu queria ter mais graça. Como eu queria ter mais força. E não tenho. Me ajuda, tem misericórdia de mim. Eu me coloco aqui, eu me coloco à sua disposição. Senhor, e abra o coração. Eu sonho em ser usado pelo Senhor. Usa-me a mim. Lógico que Ele não vai usar do jeito que você quer. Ele vai usar você na hora certa, como Ele quer, do jeito que Ele quiser. Já tem usado assim irmão Cícero de maneiras tremendas aqui, não é verdade? Livrando pessoas até do suicídio, porque o Espírito Santo faz dessa forma. Que a gente possa ter essa sensibilidade, sabe, irmãos? De entender que Deus está trabalhando em nós. Mas para isso nós precisamos estar buscando nele, na vida com Ele, para que Ele preencha a nossa mente e o nosso coração. Amém? Os irmãos estão entendendo? Porque, irmãos, eu fico estarrecido, eu entro na internet e converso com as pessoas e está lá a plaquinha da igreja, o post, semana nós vamos na praia levantar as bandeiras contra sujeira no mar e para salvar as baleias. Igreja Eco. Eu não tenho nada contra salvar as baleias. Você quer salvar as baleias? Se cadastra no Greenpeace. Sei lá, você vai lá e salva a baleia. Você vai lá e salva a tartaruga. Eu gosto de bicho, acho que tem que salvar mesmo. Precisa mesmo. O homem está destruindo a natureza. Eu me compadeço. Jesus fez os bichos. Ele ama os bichos. Sabe quem ama os bichos? Jesus. Ele ama tudo que Ele fez. Ele criou os animais e disse, a Bíblia diz, e Deus viu que era bom. Ele fez os bichos e achou da hora. Ele fez os bichos e achou bonito. Ele gostou. Então, temos que proteger, temos que cuidar sim. Mas essa não é a pauta da igreja. Essa não é a pauta da igreja. A mensagem da igreja é diferente. A mensagem da igreja é urgente. Não é a pauta do salve a baleia. Não é a pauta do salve a tartaruga. A mensagem urgente da igreja é: arrependam-se rápido dos seus pecados, porque o Rei da Glória está voltando e virá julgar a todos, bons e maus. Essa mensagem o mundo não tem. Você nunca vai ver o Greenpeace pregando para as pessoas se arrependerem, porque o negócio deles são os animais e a natureza.
natureza, o ecossistema. Você nunca vai ver, meus irmãos, outros ramos de ONGs e ramos ligadas a ONGs falando do Evangelho. Você vai ver a ONG falando da natureza, você vai ver a ONG falando da reciclagem inteligente, você vai ver a ONG falando da inclusão tecnológica para o século 21, mas eles nunca terão a mensagem do Evangelho. Mas nós estamos nos moldando ao mundo, estamos indo para falar o que Deus não nos chamou para falar. Um monte de igreja concentrando seus esforços, vamos apoiar o Greenpeace, vamos lá para a praia. Isso eu estou falando porque eu vi acontecer, tá? Por isso aqui é minha palavra de protesto. Um monte de gente lá na praia, salve as baleias, nós somos da igreja, com a camisa da igreja, o mundo olhando e falando, nossa, que legal, esses caras, eles são top, hein? Esse pastor aí tem uma mente para cima, uma mente progressista, e as pessoas tudo indo para o inferno, longe de Deus, longe de entender quem é o seu Salvador e a miséria do seu pecado. O Greenpeace não prega sobre Jesus, prega sobre salve as baleias. A ONG que prega sobre tecnologia não prega sobre Jesus, prega sobre inclusão digital no século 21. A outra ONG não prega sobre Jesus, mas prega sobre reciclagem inteligente para o século 21. Agora a igreja resolveu que quer pregar isso também. Até a igreja está falando, não, deixa Jesus para lá e vamos pregar sobre salvar as baleias, inclusão digital no século 21 e reciclagem inteligente. Aí as pessoas começam a perder o foco no que deveriam e trocam a mensagem urgente do Evangelho para as coisas que são moldes deste mundo. Sabe por que eu estou falando? Porque esse mundo está passando. Esse mundo está passando. Esse mundo está acabando. Eu posso fazer parte de uma ONG que trabalha com reciclagem sem problemas. Eu posso fazer parte do Greenpeace que ajuda a combater queimadas e outras coisas? Posso. Eu posso fazer parte do que eu quiser, mas eu tenho que entender que quando eu estiver na igreja, a mensagem da igreja é outra. A mensagem da igreja é que Jesus Cristo está voltando. Esse mundo está acabando e muita gente está vivendo longe de Deus, inclusive dentro da igreja. Tragédia. Tem várias tragédias. O perdido fora da igreja, o perdido dentro da igreja. Duas grandes tragédias. Mas eu quero dizer, nós que estamos na igreja, temos uma vantagem. Nós estamos aqui todos os cultos para ouvir Deus falar ao nosso coração. Amém? Eu louvo a Deus porque nós chegamos um pouco mais perto. Então vamos abraçar a mensagem do Evangelho, orar mais, santificar mais, buscar mais, se esforçar mais, porque o Rei da Glória está chegando. Vai que essa seja a última pregação que você está ouvindo sobre a volta de Jesus, sobre arrependimento antes da vinda dele. Já pensou? Mas tem muita gente ainda olhando isso aqui, se doando o máximo, longe de Deus. Eu entrei num grupo de uma igreja famosa e eu fiquei inconformado. A discussão deles era a pauta. Vai ter um encontro para discutir religião e política, onde a pauta é o movimento bolsonarista e não sei o quê. A pauta da igreja. Aí eu coloquei lá, meu cidadão, um monte de gente morrendo, pessoas em hospitais com desgoverno atual, com dengue morrendo. Ao invés de vocês fazerem um monte de reunião lá discutindo isso aí, por que vocês não pegam um monte de gente e vão aos hospitais falar para eles que Jesus é bom, Jesus vai dar graça? Porque as pautas são as mais ridículas possíveis. A impressão é que parece que não tem mais uma mensagem importante, sabe? E aí ficam nas inutilidades dos seus pensamentos. Coisas fúteis, coisas vãs, que vão passar, já estão passando.
E o apóstolo Paulo, naquela época, claro, eu estou pregando isso no nosso contexto, lá tinha outros problemas. Mas nós temos esse. Paulo tinha os problemas da época dele, nós temos o problema da nossa época. A igreja viveu seus problemas em cada época. E esse é o problema da nossa igreja nessa época. Igrejas cheias de pessoas vazias. Igrejas cheias de pessoas vazias. E não é vazia de ideia original e legal. É igrejas cheias de pessoas vazias da palavra de Deus. Isso é tragédia. Próximo versículo, 18. Olha só, falando do pessoal do mundo. Como é que o pessoal do mundo está? Eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus, pela ignorância em que estão, por causa do endurecimento do seu coração. Cara, nós precisamos ir lá e dizer para as pessoas: vocês estão obscurecidos no entendimento, sempre vocês não perceberam que vocês estão separados da vida de Deus. É lógico que a abordagem, você tem uma abordagem diferente. Claro que você não vai chegar lá, vocês vão queimar no inferno, não é assim, claro que não. Mas levar para a pessoa uma palavra dizendo o seguinte: se você morresse hoje, está tranquilo? Tem algo para se arrepender? E se eu dissesse para você que tem uma chance de você um dia ressuscitar, você acredita nisso aí? Nesse lance? Você viver de novo, viver para sempre? Ir para o diálogo? Aí alguém vai dizer: pastor, mas ninguém quer ouvir. Exatamente, o mundo é difícil de ouvir. E é por isso que a gente precisa orar muito antes de sair fazer o evangelismo. Porque enquanto você ora aqui, é Deus que vai preparando o coração para ouvir lá. Esse negócio de sair, vamos lá fazer evangelismo, não dá em nada. A gente precisa começar a falar: irmão, vamos fazer evangelismo? Antes de sair para a rua, nós vamos vir aqui, em jejum, dobrar o joelho, clamar ao Senhor, pedir a graça do Senhor para que Ele prepare o caminho onde a gente vai. E eu não sei quantos serão, mas uma ou duas almas que receber a palavra, ali haverá salvação. E se Deus não preparar o coração, nossas palavras são em vão. Amém, queridos? Mas as pessoas estão separadas da vida de Deus. Próximo. Tendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregaram à devassidão, com a avidez, toda espécie de impureza. Veja, eles perderam a sensibilidade. Quando eu fiz essa crítica, vocês não têm outra coisa para fazer do que essa Paulo? De bate pronto, o sujeito já me respondeu lá. Você, seu lugar é com os bolsonaristas que amam fake news, seu robô. Meu, o cara é da igreja, velho. O cara é da igreja. Eu só falei para ele ir pregar no hospital. Eu só falei para ele que tem outras coisas mais urgentes. E que nós gastamos muito da nossa energia com coisas que Cristo não perderia tempo. Cristo não perdeu tempo com seus congressos. Cristo não perdeu tempo com as grandes reuniões e eventos da sua época. Cristo saiu de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, anunciando as boas novas do Evangelho. Usar o tempo naquilo que importa. E sabe, se eu usar pelo menos 20 minutos diários do meu tempo, não importa orar. É urgente orar. É urgente orar e colocar minha família na presença de Deus. É urgente orar. Olha lá, bati o carro segunda, arranquei dente na terça, olha quanta luta. Meu tio faleceu na quarta. Na quinta, meu filho está estendido lá, um dengoso, eu acho que seja dengue. Olha quanta luta. Eu preciso muito orar. Eu preciso muito orar. É urgente orar. Orar para que Deus te mantenha de pé. Orar para que Deus sustente tua família. Orar para que Deus faça você ficar firme na igreja. Orar para que o Espírito Santo envolva os nossos jovens, as nossas crianças. É urgente orar para que a gente fique firme na fé, para poder vencer as tentações do dia a dia. Oh, irmãos, isso aqui que eu estou pregando é quase um grito dizendo, é um protesto contra aqueles que não entenderam ainda, e ao mesmo tempo é para mim e por nós todos um grito de socorro e misericórdia. Ajuda-nos, ó Senhor.
Judas, não fica, deixa essa palavra como palavras que saem da boca do Davi, não. Não deixa só essas palavras que saem da boca do Davi, não. Mas que sejam palavras vindas do alto, que inflamem dentro da minha alma. Porque é urgente viver para Deus. Amém, meus irmãos? Eu vou indo quase para o fim. Olha, eles estão praticando todo tipo de impureza, pecados. A gente olha aí do jeito que está. Mentira na cara dura. Não tem mais pudor, mente na cara. Paulo. E tudo bem. As coisas acontecendo, a gente vai vendo, irmãos, não é só no âmbito político, não. É no dia a dia, nas coisas que nos cercam. Se você parar bem, fica atento, você começa a ver quanta sujeira, quanta imundícia. Alguém fez uma pesquisa e disse assim: aumentou muito o número de homofobia, e no sentido de que muitos gays foram mortos, espancados, e a violência cresce contra esse grupo. Irmãos, o que você ouve de relato, eu não estou generalizando, quero deixar isso muito bem claro. Eu estou gravando isso aqui, está sendo gravado, eu quero deixar bem claro, não há uma generalização no que eu estou falando, porque gente corrupta, gente ruim tem em todo lugar, até na igreja. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: o que tem de relatos de pessoas, que a maioria dessa turma faz programa, a maioria faz programa, a maioria, não é todos. Generalizar seria burrice, seria uma verdadeira falta de sensibilidade da minha parte, mas uma grande maioria trabalha fazendo programa, uma parte muito grande, uma parcela. E se não bastasse isso, essa parcela que faz programa, ainda, programa que eu falo é atividade sexual paga, né? E como se isso ainda não bastasse, muitos têm denunciado que são roubados. O que eu quero dizer assim, a pessoa que paga, ela é roubada, ela é enganada, ela é extorquida, tá entendendo? Aí o cara vai pro confronto, mete a mão, bate, soca a cara, alguns chegam até a matar. Aí eles vão lá depois, violência contra mim! E aí uma bandeira maligna se levanta e toma a frente. Mas ninguém contou a realidade, ninguém contou o que aconteceu. Nos bastidores, irmãos, desse mundo podre, a coisa é mais suja do que você imagina. Um monte de gente aí fazendo filho de propósito, um famoso, para ficar rico. Um monte de gente se expondo às misérias para ganhar alguma coisa em favor de si mesmo. Mas depois eles pintam aquilo como algo verdadeiro e parece uma verdade estabelecida e todo mundo fica: o que é isso? É estatística, olha. Mas Deus está vendo, irmão. Deus está vendo. Deus está vendo. Eu não tenho medo de falar isso em vídeo, não, porque eu temo a Deus e não aos homens. Deus julgará a todos, meus irmãos. O que tem de escondido, imagina, nós estamos aqui, você não tem noção dos bastidores do que acontece, irmão, no mundo. Mas o nosso Deus está vendo, e Ele vai julgar um por um. E que eu e você possamos dizer: Deus, tem misericórdia de nós, salvai-nos, Senhor, desse mundo obscuro, horroroso. Amém? Vivem toda espécie de impureza, de 20, e que diz: todavia, não foi isso que vocês aprenderam de Cristo. Nós não aprendemos essas coisas de Cristo. Se o mundo vive na sua insensibilidade, nós vivemos na sensibilidade do Espírito Santo. Preste atenção, para você não se tornar insensível. A palavra não te toca, o louvor não te toca, a vida de Deus não te atrai, cuidado. É urgente orar em favor disso. Senhor, eu quero abrir meu coração para o Senhor.
E não é no sentido de vai descer um anjo Gabriel e falar um negócio para você, não é isso. É no sentido de você, quando ouvir a palavra, se deleitar nela, ter prazer nela. Lembra que eu falei para os irmãos, às vezes eu vou para o centro de São Paulo e tem um camarada pregando na rua, porque Deus é amor, Deus salva, o Senhor não sei o que, eu paro ali, irmãos, e eu fico cheio de alegria ouvindo a palavra no meio da rua, e eu fico com uma vontade, se o cara faz o apelo, eu corro, aceito de novo, porque eu amo a palavra de Deus, ela me atrai. Está entendendo? Aquele louvor que mexe com a tua alma. O que é que te atrai para Deus? Invista nisso, esses louvores mexem com a tua alma, então passa o dia ouvindo esses louvores, usa esses louvores para te aproximar do Senhor. Está entendendo? Olha, isso me atrai para Deus, isso me puxa para Deus, então investe no que te leva a Deus. Mas não perde tempo com insensibilidade, não perde tempo com pensamentos de inutilidade, porque não foi assim que vocês aprenderam de Cristo. Amém? Numa igreja que vivemos, nas igrejas, muitas, nos dias de hoje, onde a palavra de Deus é colocada em discussão, tá? Isso é para o nosso tempo, isso não é para o nosso tempo. Acho que não é para o nosso tempo. Então casa o Pedro com o Marcos, e amanhã nós vamos casar a Juliana com a Gildete, porque não tem nada a ver. Igreja que perdeu a sensibilidade de ouvir a voz do Espírito Santo. Sabe por quê? Porque se eles realmente ouvirem o Espírito Santo, eles vão ouvir que isso é reprovável aos olhos de Deus. Está entendendo? Isso é gente que já aparece, irmão, mas não é. Já é uma igreja que parece que tem vida, mas está morta. É a igreja das sensações, é o que eu falei. É a igreja do pote de sorvete, é a igreja do show, é a igreja do não sei o que, é a igreja da inclusão, do salve das baleias. É a igreja legalzinha, que já está aceitando tudo que o mundo fala.Tói a igreja, beleza, me dá aqui. O mundo,tói isso aqui, beleza, me dá aqui também isso aqui. E vai enchendo de coisas, as pessoas vão ficando mundanas na igreja. E se você falar assim, gente, pecado, ela olha para você, o quê? Você ainda está nessa vibe de pecado? Isso aí é coisa lá do tempo do apóstolo Paulo, rapaz, isso não existe mais. As pessoas vão dizendo que nada é ruim, tudo pode, porque estão se amoldando ao mundo. Mas vai aqui nosso grito de protesto. Nosso grito de protesto é não a esse mundo, e sim para o nosso Deus, porque ainda somos sensíveis à voz do Espírito Santo. E quando a palavra é pregada, ele testifica no nosso coração que a palavra de Deus é a verdade. Amém? E é isso que eu queria trazer nessa noite para os irmãos. Eu podia falar mais um monte de coisa aqui, que eu tenho um sermão aqui, dá para pegar 3 dias. Mas é até aqui. Mas nós só seremos uma igreja forte se nós tivermos mais tempo com Deus. E aqui é o nosso desafio. Porque não basta levantar o estandarte da verdade se nós não temos quem nos sustente de pé. E eu quero te dizer, ninguém consegue se sustentar de pé sozinho. Quem sustenta você de pé, levantando o estandarte da verdade, é o próprio Senhor Jesus Cristo. Se Ele não sustentar a gente de pé, a gente não consegue. Por isso é urgente buscar a Deus. Por isso é urgente buscar a Deus. Amém, queridos? Vamos orar sobre essa palavra? Vamos fazer assim, Senhor, é o seguinte, a gente quer ser como uma árvore frutífera, não de aparência. A gente quer ter mesmo figo quando alguém tem fome. A gente quer ter água quando alguém quer sede, quer tirar sede, matar sede. A gente quer ser mesmo, Senhor, aqueles que têm a palavra da fé quando alguém está sem esperança. A gente quer ser, Senhor, mais do que aparência. A gente quer ser verdadeiramente servos de Deus, filhos e filhas de Deus. Num mundo de tanta mentira e engano, nós queremos ser uma igreja de verdade. Aleluia. No meio de tanta aparência, nós queremos ser, Senhor, aqui na Batista Fraternidade, igreja de verdade, Senhor.
Pai, a sua palavra foi pregada nesta noite. A nossa mensagem é urgente, Senhor. Desperta os que dormem, Senhor. Desperta os que dormem, Senhor. Senhor, quando a trombeta soar, Senhor, vai ser um dia de muita tristeza para muita gente, Senhor. Vai ser um dia de vergonha também, quando muitos que virem que não foram salvos, olharem para as outras pessoas, ó Pai, e entenderem a sua vergonha de ter tido aparência apenas, de ser o que não eram, de dizer o que não viviam. E eu quero que o Senhor tenha misericórdia, porque é o mundo que é assim, é o mundo que é falso, é o mundo que é cheio de interesses pessoais, é o mundo que gosta dos prazeres momentâneos. Nós não aprendemos assim de Cristo, nós não aprendemos assim de Cristo. O que o Senhor Jesus nos ensinou é que o Senhor Jesus veio ao mundo como homem e obedeceu ao Pai até o fim, sendo fiel até a morte, morte de cruz. Ajuda-me a ser pelo menos um pouquinho parecido com o Senhor Jesus. O Senhor Jesus, sendo Deus encarnado, orou. Aleluia. Quem sou eu para não orar, Senhor? Quem sou eu para não orar se o Senhor orou? O Senhor Jesus lavou os pés dos discípulos. Quem sou eu para não servir os meus irmãos e não trabalhar em favor do teu reino? O Senhor Jesus levou a mensagem das boas novas de cidade em cidade. Quem sou eu para não falar com as pessoas do amor de Deus, de um Deus que salva e liberta? O Senhor Jesus fez todas estas coisas e carregou uma cruz pesada até o Gólgota e foi crucificado naquela cruz que era nossa, sofrendo por nós, sofrendo as dores, os pregos nas mãos, a coroa de espinho, os açoites, a vergonha, tudo isso. Então, Senhor, me ajuda a ser um pouquinho parecido com o Senhor. Um pouquinho, a gente não consegue às vezes renunciar um pecadinho, e o Senhor carregou uma cruz toda, o Senhor carregou uma cruz inteira. Ajuda a gente a ser firme, a sermos fortes, a sermos fiéis. Leva-nos à urgência da pregação, leva-nos ao temor na nossa alma, leva-nos à verdadeira adoração, Senhor. Eu peço misericórdia de mim mesmo que estou pregando, e peço misericórdia sobre cada membro dessa igreja, dos que estão presentes, dos que estão ausentes, que o teu Espírito Santo fale e eles não sejam insensíveis, para ouvir a voz do Senhor que os chama. Aleluia. Santifica-nos, fortalece-nos, para que sejamos uma igreja de verdade, cristãos de verdade, com poder e autoridade para uma mensagem urgente, que é a mensagem do arrependimento e a mensagem da volta do nosso glorioso Rei e Salvador Jesus. Assim é minha oração para a tua igreja, mediante a palavra que ouvimos, para a tua glória, ó Deus. Amém. Graças a Deus. Amém? Palavra do Senhor nessa noite. Que você reflita e no dia a dia você lembre dessa palavra. Que a gente possa ser mais crente, mais fiel, e que a gente possa entender que quem há de nos sustentar de pé é o próprio Cristo, e por isso é urgente buscá-lo. Amém? Você pode ficar de pé. Encerrando, né? Nós vamos orar e fazer encerramento. E não quer dizer que a gente não coma sorvete. Nós vamos continuar comendo sorvete, tomando café, não é isso? Mas é que quando alguém chegar e falar assim, caramba, vocês comem sorvete, aí você fala, você não viu a gente orando ainda. Caramba, vocês tomam café, você não viu a gente pregando ainda como que é. Caramba, vocês fazem festinha do milho,
você não viu ainda o movimento de evangelismo como que é. Quando você vê como a gente ora, como a gente prega, como a gente canta, como a gente evangeliza, o café, o sorvete, as festas serão café com leite, perto das coisas essenciais do Evangelho. Amém? Tenhamos tudo na igreja, mas sobretudo, mais de Deus. Amém? Vamos receber a bênção apostólica? Que todos possam ter uma noite de paz, descanso, e Deus os guarde e os livre de todo mal. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a plena comunhão, a doce consolação do Espírito Santo, seja com esta igreja hoje e sempre. Vamos dizer? Amém. Amém. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Deve ter café lá.